Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. E para a nossa webinar, Aspectos Gerais da Reforma Tributária, gostaria de chamar o Dr. Sandro de Vargas Serpa, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil desde 2001. Atualmente exerce a função e administração como subsecretário de Tributação e Contencioso. Entre 2013 e 2017, atuou como adido tributário e aduaneiro junto à Embaixada do Brasil em Washington e, de 2019 a 2013, atuou como subsecretário de Tributação e Contencioso na Secretaria da Receita Federal do Brasil. É especialista em Direito Tributário pela Universidade Católica de Brasília e mestrando em Economia do Setor Público pela Universidade de Brasília. Doutor Sandro, primeiramente, agradecer ao aceite do nosso convite. Seja bem-vindo. Passo a você a palavra a partir de então. Doutor Sandro, está me ouvindo? Oi, pessoal, acho que o doutor Sandro caiu. Só mais um instantinho, tá bom? Um minutinho, peço aqui para vocês. Oi, Amanda, boa tarde. Doutor Sandro, caiu, mas voltou, né? Isso que importa. Uma coisa que eu apertei aqui embaixo, o computador reinicializou inteiro, aí já viu, né? Não, está perfeito, o áudio está muito bom, então eu estava nesse meio tempo aqui fazendo a introdução do senhor nesse evento aqui da Abracan, agradecer a sua presença, o aceite do nosso convite. Muito obrigada também à Receita Federal do Brasil em permitir trazer esse tema à Abracan, nossos associados e nossos amigos de mercado. Gostaria de dar as boas-vindas ao senhor, doutor Sandro, e já passo a você a palavra. Ok, boa tarde, Amanda, muito obrigado. Primeiramente, desculpa novamente a todos pelo probleminha na informática. Toquei aqui, o computador me deixou na mão, mas ainda bem que deu tempo de voltar rápido. Primeiramente, agradecer a Abracan, né, por essa oportunidade. A Receita Federal ela se sente na obrigação, é um prazer para nós e também uma obrigação informar ao público, ainda mais um público tão seleto quanto esse da Abracan. São formadores de opinião, são pessoas que vão divulgar a reforma, vão divulgar principalmente, nós vamos ver por que aqui um pouco da nossa conversa de hoje, a necessidade da reforma, por que o país precisa de uma reforma do nosso sistema tributário. Então, agradecer bastante aí a oportunidade que a Abracan tem, que está nos dando de conversar com o público tão seleto. Eu vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil de... Pronto. Está aparecendo aí, Amanda? Está perfeito, doutor. Ok. Então, vamos conversar hoje sobre reforma tributária. Tá? O nosso mote, espero que ao final todos nós estejamos de acordo, quando todos pagam menos. Então, o nosso mote esse ano, né, a reforma tributária, como acho que a maioria dos senhores e das senhoras já sabem, ela já foi tentada outras vezes. A Constituição Federal de 1988 ela previa uma reforma tributária e não aconteceu, né, por questões políticas. E esses anos todos tem se tentado, em maior ou menor grau, uma alteração de grande monta na legislação que possa ser chamada de reforma tributária. Lógico que muitas alterações, né, vamos ver, inclusive, um dos problemas é exatamente a quantidade de alterações que nós temos na legislação, porém, reforma tributária mesmo, patrocinada por um governo e com todos os atores parlamentares em discussão, foram algumas vezes já, nesses últimos, eu diria, 30 anos, foram algumas vezes tentados, mas infelizmente até hoje não conseguimos. Então, a nossa esperança, e também sentimos um clima político bastante favorável, né? O próprio Congresso demonstrou agora com a aprovação da reforma da Previdência no início do ano, no início do ano passado, desculpa, que realmente tem um perfil que realmente, aparentemente, se dispõe a discutir temas polêmicos, como foi a reforma da Previdência, agora da tributária. Então, a gente tem esperança que dessa vez
nós consigamos aprovar a reforma tributária. E para que nós empenhemos tanto tempo, né, de tantos profissionais, de tantas pessoas, representantes do setor da sociedade civil, assessores como a Abracan, governo, Congresso, próprio judiciário em certo aspecto. Por que nós estamos fazendo todo esse esforço para reformar o nosso sistema tributário? A resposta mais concisa e que explica bastante coisa é aquela primeira linha desse primeiro slide. O sistema tributário é complexo e caro, né? Então, essa complexidade, logicamente que, primeiramente, é importante dizer a todos que complexo todo o sistema tributário é. Ele tem, dificilmente, só num país pequeno, um país que não tem a complexidade de um país continente como o nosso, quinto maior país do mundo e tal, em território, então, que a gente poderia pensar num sistema muito simples. Então, realmente, a matéria, essa seara, ela é complexa por si só. Porém, o nosso sistema tributário, o brasileiro, ele consegue ser ainda mais complexo que a grande maioria dos países. Então, é uma dificuldade. E segundo, é o motivo principal, o fato de ser caro. E aí, caro no sentido de, não tanto quanto a carga tributária, que ela é alta, logicamente, mas ela é mais ou menos equivalente aos países com o mesmo grau de desenvolvimento. Mas o caro que a gente chama a atenção aqui é o caro para bem cumprir as suas obrigações acessórias. Caro para as empresas, caro para as pessoas físicas, caro para o fisco também arrecadar. Então, um sistema tributário que é complexo e caro, né, principalmente para aquele contribuinte que de boa fé quer pagar os seus impostos, eu vou chamar aqui genericamente de impostos, realmente é um problema, porque isso se traduz em outras questões. Por exemplo, podemos ver a questão das empresas. As empresas gastam, segundo o estudo do Banco Mundial, 1.500 horas no Brasil para declarar suas obrigações tributárias, principais e acessórias, né? Então, são 1.500 horas, é muito tempo. Isso tudo se traduz em dinheiro, custo para as empresas. Então, é uma preocupação que nós temos aqui da Receita Federal, né, enquanto um dos órgãos intervenientes aí no sistema tributário nacional, que as empresas tenham a possibilidade de não gastar tanto tempo, porque quando uma empresa gasta tempo, logicamente que para ela é um custo, né? Hora trabalhada dos seus empregados. Outra questão também que é importante, aí não é nem tanto só em relação ao setor privado, mas em relação à cidadania como um todo, né? Eu acho que é um senso comum que o país ele tem a própria população brasileira tem um déficit, né, de entendimento dessas questões fiscais, que a gente chama aqui de cidadania fiscal. Então, é uma dificuldade grande do cidadão contribuinte entender como funciona, que tributo que ele paga, para quem que ele paga, o que é feito com o dinheiro dele. Então, são preocupações nossas aqui também, né? A gente sabe que um contribuinte que seja bem orientado, e principalmente que seja ciente do que ele está pagando, logicamente que é um cidadão que tem condições de exigir serviços públicos de melhor qualidade. Então, e no caso aqui do nosso sistema tributário, a gente vai ver uma característica que realmente não tem em outros países, que é o fato da alíquota que é cobrado nos produtos, principalmente na tributação indireta, né, que é aquela que é cobrada não da pessoa física ou jurídica, mas sim do produto, né, em cima do valor do produto. Então, ali ficam vários tributos sendo cobrados e que o cidadão contribuinte, quando ele paga, ele não está bem ciente do que ele está pagando. Isso aí, eu acho que não contribui em nada com a cidadania fiscal, que a gente gostaria muito de... Nós temos vários programas na Receita Federal de incentivo à cidadania fiscal, incentivo a que as pessoas conheçam o sistema tributário nacional, conheçam seus direitos, seus deveres de pagamento de impostos. Então, isso aí vai na contramão, quando não está claro para o contribuinte quanto ele tem que pagar. Outra questão também, então, falamos do custo para as empresas e para as pessoas físicas fazerem o pagamento dos seus impostos, cumprir com as suas obrigações. Falamos dessa questão, que é a questão até de cidadania, da dificuldade que o contribuinte tem de enxergar quanto ele paga dos tributos devidos dele para as 3 esferas de governo, né? União, Estados, Federal, municípios. Então, essa dificuldade também de enxergar, que é uma questão, como eu falei, mais ligada até à cidadania, e uma terceira questão que é importantíssima, a questão do mercado, né? Quando você pensa na questão da concorrência entre as empresas, porque
Um sistema complexo e caro, né, ele faz com que, qual é a reação natural? As empresas tentem, através da possibilidade que elas têm de influenciar o Congresso, influenciar, que é uma questão justa de qualquer democracia, né, de tentar influenciar que ocorram regimes tributários de modo a privilegiar, né, ou pelo menos tentar minorar essa complexidade toda para um setor ou, às vezes, eventualmente, para algumas empresas. Então, há uma possibilidade de, em alguns casos, ter uma discussão desleal, porque tem empresas que pagam e outras empresas que não pagam, seja porque tem essa complexidade, seja por opção delas de querer sonegar, e aí já é outro problema, né, que nós estamos tratando aqui. De qualquer forma, um sistema complexo e caro, ele também proporciona esse tipo, né, propicia esse ambiente para que ocorra, em certa medida, uma concorrência desleal entre as empresas. Outra questão também que é importante que se fale, ainda na investigação que nós estamos fazendo aqui no início, de que por que reformar, quais são os problemas do sistema, é um problema também do lado direito da tela, vocês vão ver, é um problema que é grave no país. A questão da morosidade do judiciário, né, como nós conhecemos, para todas as matérias, né? Porém, na matéria tributária, isso é ainda mais grave. Só para execução, processos de execução fiscal, ou seja, depois que há o auto de infração, há toda a discussão administrativa, depois há toda a discussão judicial, o juiz dá o ganho de causa para a União, para a Fazenda Pública vai executar, veja que no final de todo esse processo, depois que esse processo de execução fiscal demora 8 anos ainda. Então, veja que é uma enormidade de tempo que é consumido, logicamente, tempo é dinheiro, como nós falamos no primeiro item aqui, também em relação ao judiciário e ao contencioso administrativo, muito tempo gasto, só em execução, podemos falar em 8 anos em média, que é esse tempo médio para processo de execução fiscal. E também, tudo isso que eu falei vai representar um grande peso para o Brasil, né? Hoje, nós temos no judiciário e nas instâncias administrativas um contencioso total de 3,44 trilhões de reais, né? É um valor astronômico que equivale a 51% do PIB do país. Então, vejam o quanto de riqueza do nosso país, no momento, principalmente no momento agora que estamos precisando crescer, precisando criar empregos, o quanto de riqueza que está parado em contencioso, em litigiosidade, seja nas esferas administrativas, como eu falei, quando no judicial, o quanto de riqueza que está parado. Então, vejo que toda essa complexidade ela traz essas consequências, que a gente pode não perceber no dia a dia, mas os números mostram, né? Então, esses são alguns dos motivos que nos levam a tentar novamente, e esse governo tem tentado bastante, propor uma reforma tributária, e o próprio Congresso também, sejamos justos, eles têm duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição, que já estão sendo discutidas há bastante tempo. Nós propusemos agora o projeto, né, nesse ano, projeto de lei 3887, que vamos falar um pouco dele aqui, sobre a contribuição social sobre bens e serviços. Então, vejo que essa discussão tem sido muito grande, principalmente desde o ano passado, que é a nossa nova etapa de tentativa de reforma tributária. Falando agora da nossa reforma, já trabalhamos um pouco a questão dos problemas, o que nos leva a tentar reformar, e agora vamos falar como reformar, quais são, dados os problemas, como gostaríamos de fazer para corrigir esses problemas, né? Nos princípios podemos ver questão da simplificação e menor custo, que é decorrente do que eu já disse, né? A ideia é criar um sistema mais simples, de forma que ele produza menos custos, né? Que ele tenha menos custo, tanto do fisco também, tem muito custo em administrar todo esse sistema, e principalmente para o contribuinte na hora de cumprir com as suas obrigações. Segurança jurídica, importantíssimo. Quando nós falamos da litigiosidade, quando nós nos reportamos aquele valor astronômico que eu mencionei há pouco, né? Tudo isso, e todos esses valores, todos esses processos, o número que nós temos aqui na instância administrativa está mais ou menos em torno de, aqui na primeira instância administrativa, que é dentro ainda da Receita Federal, temos 240 mil processos.
No CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância ainda no Poder Executivo, nós temos mais ou menos 450. Então, podemos falar em 450, 500 mil. Podemos falar em 750 mil processos só na seara administrativa, e todos eles, ou pelo menos a maioria, vai seguir para o judiciário logo depois. Então, vejam como isso aí gera de insegurança jurídica para o país. E se você pensar pela cabeça de um investidor que tem interesse em investir no país, quando ele se defronta com esses números, apesar de, como eu disse, o país é complexo, o país é grande, a economia é desenvolvida, uma economia complexa, porém, realmente é importante que nós trabalhemos no sentido oposto, no sentido de simplificar, no sentido de baratear e proporcionar, isso com certeza proporcionará uma maior segurança jurídica. Questão da transparência, já falamos, né, da questão daquela parte do preço que equivale aos impostos que você, contribuinte, paga para os níveis federal, estadual e municipal, e nem sempre você consegue deduzir do preço que está no produto, né, consegue entender o que está pagando. Uma maior equidade e fim de privilégios, que eu falei também, regimes tributários, às vezes acontece do regime tributário beneficiar uma empresa ou um setor e não beneficiar outra empresa ou outro setor, e aí sim nós temos um problema grave de concorrência, né? Um próximo item desses que nós chamamos de princípios, que muito mencionado pelo nosso ministro Paulo Guedes em todas as apresentações dele e do secretário Toche também, nosso secretário da Receita, é a questão da manutenção da carga tributária global. O governo não tem intenção nem de aumentar a carga tributária, nem de diminuir, dada a situação econômica que o país está, que o governo também não está podendo diminuir a carga tributária. Então, num primeiro momento, a ordem é manter a mesmíssima carga tributária. Então, a carga tributária que existe hoje, com as mudanças que nós estamos propondo, ao final a carga tributária tem que ser a mesma. Inclusive, o próprio ministro Paulo Guedes já deixou bem claro que se tiver, depois de um ano, qualquer alteração na carga tributária, ele vai propor uma alteração na legislação, e já está tendo acordos políticos para isso, para que depois de um ano seja reavaliado e, se for o caso, reduzido ainda mais a carga tributária, para poder chegar no mesmo nível, para que não tenhamos diferença na carga tributária. Combate à evasão e à sonegação, já falamos no primeiro slide, e neutralidade das decisões econômicas, isso é muito importante também. Hoje nós vemos empresas que decidem onde investir, como investir, quando investir, não por razões meramente econômicas, de produtividade, de mão de obra disponível, de recursos naturais disponíveis naquela região, mas sim bastante calcado na quantidade de impostos que vai pagar. Isso aí gera distorções. O país ele tem dificuldade nas suas empresas, a produtividade das suas empresas, porque ela acaba decidindo não por fatores que são os corretos, que geram grande produtividade, e sim por questões tributárias. Então, a ideia, todo o livro de finanças fala que um tributo ele tem que ser o mais neutro possível. Então, essa neutralidade, ela visa exatamente não influenciar as decisões econômicas dos contribuintes, para que eles possam investir, tomar suas decisões econômicas de forma que o tributo não deva impactar. Então, hoje, dada a complexidade, dado o custo de você manter as suas plantas industriais ou manter seus investimentos numa cidade ou noutra, num estado ou noutro, você efetivamente tem um peso muito grande dos tributos, desse sistema tributário, nas decisões dos agentes econômicos. Com isso, a nossa intenção é que, depois que aprovemos a reforma tributária, tenhamos mais investimentos, mais empregos, com mais produtividade e crescimento. Como fazer ainda? Falamos dos princípios, agora vamos falar um pouco de como fazer. Foi noticiado na época, acho que foi final de fevereiro, início de março, infelizmente até coincidiu com a pandemia, o próprio ministro Paulo Guedes ele entregou lá no Congresso Nacional a primeira fase da reforma, podemos ver aqui, que é o que estamos chamando da CBS, né, que nós entregamos para o Poder Legislativo, né, que, ao final e ao cabo, é a arena das grandes decisões nacionais, e lá já se estava discutindo as PECs 45 e 110. Então, nós contribuímos com o debate através do projeto de lei, encaminhando a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que é a CBS, né, que o ministro chamou de primeira fase da reforma. Naquela época, ele chegou a prometer que de 30 dias depois ele ia mandar o resto da reforma,
e estava se avaliando ainda se seria sequenciada, ou seja, nessas fases que eu estou mostrando aqui. Temos a primeira fase que já foi cumprida, o nível federal, a segunda fase, o envio de uma alteração do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Numa terceira fase, teria uma reforma do IRPJ, o Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e o Imposto de Renda das Pessoas Físicas, de forma a redução da tributação sobre as empresas e a tributação dos dividendos, né? E a quarta fase seria a desoneração da folha de salários. Esse era o plano, não vou dizer era porque ainda continua sendo em grande medida o plano, mas em março, quando o ministro anunciou, a ideia era essa. Veio a pandemia, como todos nós sabemos, todos nós tivemos que mudar os nossos planos pessoais, profissionais e institucionais, e infelizmente ficamos ainda, né, encaminhamos apenas a CBS, que está em discussão nesse período todo. A Receita Federal tem discutido com o Congresso todos esses meses da pandemia, de março para cá, em relação ao CBS. E agora a ideia é avançar com as outras fases do nosso plano de reforma. A reforma do IPI, a reforma do IRPJ, do IRPF e a reforma e uma desoneração da folha de salários. Vamos falar um pouquinho agora da primeira fase, que a gente está chamando de a CBS, que a gente chama do IVA federal. Por quê? Eu não sei se todos que estão no nosso encontro, só para uma pequena introdução, o IVA quer dizer o quê? Imposto sobre Valor Agregado, ou seja, é aquele imposto que incide apenas sobre o valor que cada componente da cadeia acrescenta ao preço do produto. Então, se eu vendi por 100, se eu comprei por 80 e vendi por 100, em tese, o imposto sobre valor agregado deveria taxar apenas os meus 20, que eu agreguei, ou seja, que eu adicionei ao preço do produto. Se eu comprei por 80 e vendi por 100. Então, esse é o imposto sobre valor agregado. Essa ideia dele é o imposto mais usado no mundo todo para a tributação do consumo, né? Então, no mundo todo é um modelo já tradicional, principalmente na Europa, né? E também recomendado pela OCDE, recomendado pelo Banco Mundial, FMI, por várias instituições internacionais. Então, nós temos alguns tributos aqui no Brasil que se assemelham, que é o caso do PiscoFins no nível federal, ou do IPI no nível federal e do ICMS no nível estadual, só que está longe de ter as características do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que a gente chama de IVA, que é feito no mundo todo. A ideia nossa é, obedecendo a esses parâmetros que são estabelecidos, como eu disse, no mundo todo, nessas instituições que estudam bastante a tributação, a Receita Federal está propondo um IVA para o Brasil também, um IVA, podemos dizer, mais autêntico para o Brasil, de forma a tributar o valor agregado. No caso, o IVA, esse nosso IVA, que é a CBS, né, a Contribuição sobre Bens e Serviços, a Contribuição sobre Bens e Serviços ela irá substituir o PiscoFins. Como eu falei, o PiscoFins ele vai ser extinto, a nossa proposta de extinção do PiscoFins, exatamente para que tenhamos uma reforma tributária na tributação indireta no Brasil. Daí nós temos algumas situações. Por exemplo, se nós temos tributos indiretos, como a gente chama, né, que é pago sobre o produto, não sobre a pessoa, então, sobre os 3 níveis de governo, né, União, Estados e Distrito Federal e município, então, por que propor um IVA federal? Ou seja, um IVA que irá alterar apenas, em tese, alteraria apenas a porção federal, né, dessa tributação indireta. A resposta para isso foi uma questão política e poderia também dizer de estratégia. Por quê? Como eu disse, lá no Congresso já estavam sendo discutidas 2 PECs, né, que reformavam todo o sistema. Então, a Receita Federal e o governo acatou essa nossa indicação preferiu propor um projeto de lei que contribuísse com o debate. Vejo que as PECs, até por característica, né, de proposta de emenda constitucional, ela é mais generalista, já a nossa CBS ela é bem detalhista, ela vem trazendo todas as características desse IVA, no caso supostamente federal. Porém, é importante que se diga, não necessariamente, pelo fato de nós termos encaminhado um IVA, entre aspas, um IVA federal,
o governo tem a intenção de aprovar apenas no nível federal, muito pelo contrário. Nesse meio tempo, nós encaminhamos a CBS, mas continuamos fazendo reuniões periódicas e com os estados, elas são até semanais, né, com representantes dos estados, para que nós conseguíssemos implementar não um IVA federal, mas um IVA nacional, ou seja, um imposto sobre valor agregado que incluísse a porção federal, o PIS/COFINS, a porção, o imposto federal, né, as contribuições sociais federais, o imposto indireto, PIS e COFINS, o estadual, que é o ICMS, e o municipal, que é o ISS. Então, veja que o plano A do governo é que nós consigamos implantar um IVA nacional. Porém, a CBS, se ao final e ao cabo o Congresso Nacional entender que não há condições políticas ou condições financeiras, orçamentárias, e condições de várias ordens, para aprovar um IVA nacional, a CBS pode sim cumprir a missão dela de ser esse IVA federal que iria extinguir o PIS/COFINS com todas as mazelas que ele tem, que nós vamos falar daqui a pouco, e inaugurar um novo modelo de tributação indireta a nível federal. Vamos falar um pouquinho agora do PIS/COFINS, que nós queremos extinguir, né, através da CBS. Né? Primeiro ponto, que também agora vamos fazer um link com tudo que nós falamos no primeiro slide sobre o sistema tributário nacional, agora vamos falar especificamente dos tributos PIS/PASEP e COFINS, que a gente chama de PIS/COFINS. Primeiro é a complexidade, só para os senhores e as senhoras terem uma ideia de grandeza, se fôssemos fazer uma lei apenas com a legislação consolidada do PIS/COFINS, essa lei teria 2.000 páginas e só o índice dela teria 60 páginas. Então, é muita legislação, são muitos atos normativos para o contribuinte que quer pagar seus impostos, que é responsável, que tem a cidadania fiscal como algo de valor para ele, para a vida dele, ele quer pagar, quer cumprir a sua missão, o seu dever constitucional, o dever de cidadão, e ele tem que enfrentar essa complexidade toda para executar esse desiderato. Outro item, outra questão que o PIS/COFINS ele tem que ser extinto, ou seja, a proposta é de extinção exatamente para a questão das dúvidas, e aí já estou me reportando a toda aquela litigiosidade que nós falamos no início. Umas dúvidas quanto à forma de tributação. Os dois exemplos que nós colocamos, por exemplo, o sapato de borracha, como que ele é classificado para poder ter a tributação dos PIS/COFINS, ou como produto sapato, ou como a borracha que compõe o sapato, ou como o couro. Veja que são várias formas e pior, várias discussões jurídicas e discussões tanto na esfera jurídica quanto na esfera administrativa para como que é feita essa tributação. Então, isso traz um desgaste, traz uma complexidade, traz um custo grande para as empresas e também para o fisco. Uma questão também que é o carro-chefe de toda essa briga judicial que eu já citei, né, que o PIS/COFINS ele representa, como vocês vão ver, 25% daquele bolo todo que nós falamos, de 50% do PIB, que é de contencioso tributário federal, né, contencioso tributário federal, nós podemos dizer que 25% do PIS/COFINS ele representa aquele bolo. No caso do STJ, perdão, no STJ, 25% dos processos tratam de PIS/COFINS, e no STF, 22 temas de repercussão geral travam mais de 10.000 processos nas instâncias inferiores. Então, vejam o tamanho do problema judicial, que essa complexidade, uma delas, a questão da definição de insumo. Então, como essa questão de insumo não está bem definida na legislação, cada um, logicamente, interpreta como melhor lhe aprovém, e aí tem a situação de brigas judiciais intensas com essa quantidade enorme de processos. E eu só falei aqui dos tribunais superiores, imaginem na primeira e na segunda instância federais. Né? Questão da cumulatividade, já falamos que o brasileiro não sabe quando ele paga de imposto, que o PIS/COFINS ele tem uma cumulatividade que aí não dá crédito, então incide sobre o preço do produto e não como valor agregado, como eu disse, e ele tem uma não cumulatividade, que supostamente
daria um perfil assim de valor agregado, porque você pode retirar do que você pagou, do que você vendeu, do preço que você vendeu, você pode retirar parte do que você pagou, mas é muito incipiente ou com muitas falhas, que dificultou até nós, estudiosos da matéria, classificarmos o PiscoFins hoje como um IVA da forma que nós estamos propondo para o nosso país. Disputas judiciais, já falei, disputas administrativas, mais de 71 mil processos, daqueles 240 mil processos que eu falei, 71 mil são 240 mil, mais aqueles 450 que eu falei, daquela quantidade, 20% são de PiscoFins. Então, vejam que é uma enormidade de disputa judicial e, no caso aqui, administrativa, só é dada a complexidade do PiscoFins. Como eu falei, nosso passo é imprimir o IVA federal, né? E também a ideia é criar esse modelo novo, um modelo totalmente novo, ao deixarmos para trás tudo que nós falamos aqui, ou pelo menos a parte que nós falamos aqui das dificuldades que temos hoje no PiscoFins, como o tributo indireto aqui do nível federal, a proposta da CBS é resolver esses problemas. Como? Né? Primeiro, uma tributação uniforme de bens e serviços. Hoje nós temos uma tributação do PiscoFins para bens, basicamente para bens, que é não cumulativo, e basicamente para serviços, que é cumulativo. Então, são dois regimes do mesmo tributo. E pasmem, tem situações em que a mesma empresa, dependendo se ela vai vender o produto A ou o produto B, ou vai vender o bem A e o serviço B, ela vai ter dois tipos de tributação diferentes. Então, a complexidade é muito grande. Então, no caso da CBS, nós superamos essa questão, a tributação vai ser uniforme para bens e serviços, o que trará maior simplicidade e transparência para o consumidor. Também, como eu disse, a cumulatividade ela não tem nada a ver com o IVA. O que tem a ver com o IVA, né, o que tem a ver, que se aproxima do IVA, é a não cumulatividade, ou seja, do preço que você pratica na sua venda, você poder usar o preço da sua compra dos seus insumos ou dos seus bens para revenda. Então, essa, como a gente chama, não cumulatividade, na CBS nós conseguimos nos aproximar bastante da não cumulatividade do IVA, como é praticado nos outros países. Tanto é que todas as aquisições darão crédito. A única aquisição que não dará crédito exatamente não seria bem uma aquisição, mas um gasto da empresa com a sua folha de salários. De resto, todas as outras aquisições darão crédito. Então, vejam como isso trará simplicidade para o sistema. Ao invés de você ficar, como é hoje no PiscoFins, discutindo cada cobrança, isso é insumo, isso não é. Vejo que, às vezes, a água eu estou exagerando um pouco, mas algum produto que serve para o chão da fábrica, que é empregado diretamente do produto, é considerado insumo. Aquele mesmo produto, pronto, a própria energia elétrica da fábrica, lá dos motores, ela é um insumo e dá crédito de PiscoFins. Aquela mesma luz elétrica do escritório, dos diretores daquela empresa, já não dá hoje, pela legislação atual, o crédito do PiscoFins. Então, vejo que isso aí traz muitas dificuldades nessa não cumulatividade do PiscoFins, porque ela fica meio que dificultada. E, aliado a isso, tem a questão dos créditos. A legislação prevê que esses créditos podem ser pagos em dinheiro em algumas situações, e em outras situações não, eles só podem ser aproveitados nas etapas seguintes, ou nas aquisições seguintes do contribuinte. Então, vejo que a coisa fica meio truncada, e a ideia é simplificar. Todas as compras, todas as aquisições, todos os dispêndios do contribuinte virarão crédito na operação seguinte. Esse é o fim da cumulatividade e trazendo a questão muito mais simples, né? Isso traz muito mais simples para o contribuinte. Logicamente que nossa maior preocupação é a exportação, para não seguirmos aquela questão de exportar tributos. Então, quanto mais você propicia a não cumulatividade, você está desonerando a exportação do país, então, para as empresas poderem concorrer lá fora com as outras empresas em pé de igualdade, e também a questão dos créditos, para você, os créditos que são devidos aqui dentro do país, serem devolvidos em dinheiro de forma imediata. Perdão, na verdade não é imediata, a lei prevê 3 meses, mas de um prazo bastante razoável, que aí você conseguiria atender a questão do fluxo de caixa das empresas.
Outra questão importante, que é a consequência da questão dos bens e serviços, é exatamente a maior eficiência da organização da atividade econômica. Como eu disse, né, que o IVA, da forma que nós estamos sugerindo, nós estamos propondo, né, que é a nossa CBS, ela vai trazer uma maior eficiência na organização da atividade econômica do país, né, de forma a melhorar, inclusive, a concorrência entre as empresas. Né. Outra questão também que é importante, com a nossa proposta, as vantagens do novo modelo, teremos menos custos para as empresas. A estimativa que nós fazemos é que, hoje, da nota fiscal, 52 campos têm que ser preenchidos, a nota fiscal eletrônica. Com a CBS aprovada, apenas 9 campos serão preenchidos. E também, na quantidade de obrigações acessórias, nossa estimativa é que elas serão reduzidas para 70% do que é hoje. Então, vejam o ganho em simplificação que será feito, passo à frente que teremos. Né? Fontes de litígio também, uma delas eu já falei, a questão da dúvida sobre insumos, e a segunda fonte de litígios, que quem acompanha a legislação conhece, é a questão da base de cálculo do PiscoFins. Hoje, a base de cálculo do PiscoFins, por questões legais, né, a lei prevê isso, a base de cálculo do PiscoFins, ela incorpora a base de cálculo do ICMS, o valor do ICMS pago, e ela incorpora o valor do ISS pago. Então, vejo que o ICMS e o ISS estão dentro da base de cálculo do PiscoFins. E também, pasmem, o próprio PiscoFins é base dele mesmo. Então, vejo que toda essa base de cálculo, essas bases que vão se somando, que vão se acumulando para formar a base de cálculo do PiscoFins, com a CBS nós retiramos o ICMS da base de cálculo, retiramos o ISS da base de cálculo e retiramos a própria CBS da base de cálculo dela mesma. Então, teremos uma base de cálculo muito mais fácil de ser apurada e também sempre aquele nosso mantra trazendo maior simplicidade para todos. Questão das plataformas digitais. Há uma discussão muito grande no mundo todo, todos nós estamos acompanhando, muitos senhores, mais senhores trabalham no câmbio, com certeza estão acompanhando todas essas mudanças no comércio entre os países e tal, e as plataformas digitais são atores principais nesse enredo. Né? Então, há discussões na OCDE, em outros fóruns, na ONU, em vários fóruns de discussão internacional, sobre a tributação das plataformas digitais. A CBS, no PiscoFins, hoje, nós temos a tributação, bens e serviços vendidos aqui no Brasil são tributados, mas temos uma dificuldade muito grande de definir algumas questões das plataformas digitais, principalmente porque elas, às vezes, estão localizadas no exterior, ou mesmo aqui no Brasil, a legislação não está adaptada. Então, com a reforma, com o CBS muito mais simples, a ideia também é estabelecer algumas regras para as plataformas digitais. Outra questão importante, que é importante que se diga, e também vai nessa linha da simplificação, é a questão dos regimes diferenciados. Quando estávamos estudando a CBS, nos defrontamos com mais de 110, 120 regimes fiscais no PiscoFins. Então, a ideia é simplificar, através da questão da resolução daquela questão dos créditos, essa questão do ICMS e o ISS da base de cálculo, e a própria PiscoFins como base de cálculo dela mesma, e aproveitamos também para simplificar de vez mais de 100 regimes diferenciados, regimes tributários, estamos propondo a extinção. Por quê? Desses 100 regimes, posso dizer para os senhores e as senhoras que mais de 85% tentavam resolver o problema do crédito. Ou seja, alguma etapa da cadeia que não conseguia aproveitar crédito, então era criado um regime de venda beneficiada para que ele não precisasse ficar com aquele crédito empossado. Como nós estamos resolvendo agora o problema do crédito, com a devolução em dinheiro, monetizado, praticamente, automaticamente que vai ser eletrônico, e no prazo de até 3 meses, como eu disse, 85% a 90% desses regimes fiscais não tem mais motivo de existirem, de continuarem existindo. Então, a ideia, por isso que a proposta é reduzir mais de 100 regimes fiscais, extinguir mais de 100 regimes fiscais. No serviço de saúde, a ideia é que não haverá incidência naquele valor que o SUS repassa para os hospitais particulares.
não haverá incidência da CBS e as entidades beneficentes continuarão imunes. Regimes diferenciados, já falamos um pouco deles, né? Os poucos que ainda se manterão serão Simples Nacional, eles não terão nenhuma alteração. Os regimes agrícolas também, para não influenciar no preço dos alimentos. Regimes monofásicos, ou seja, aqueles regimes que são implantados, que foram implantados, né, que estão hoje na legislação, para tributar uma fase apenas da cadeia, de algumas cadeias de produção e comercialização. Também tínhamos mais de 30, vão ficar praticamente 2 regimes, um para cigarros e outro para combustíveis, né? Com esses aí que estão citados no slide. Então, haverá uma simplificação muito grande nesses regimes monofásicos, né? A isenção para a venda de imóvel residencial de pessoa física, também a CBS vai prever uma isenção. As entidades financeiras, elas, no mundo todo, elas já têm uma característica do IVA, como preconizado por essas instituições que eu já mencionei. No mundo todo, as entidades financeiras acabam ficando à parte do IVA. Por quê? Porque o IVA trabalha com valor agregado, com compra de bens e serviços, venda de bens e serviços, tributação só sobre a diferença. No caso das entidades financeiras, há uma dificuldade mundial, não é só no Brasil, mundial, de enquadrar as entidades financeiras dentro desse regime de valor agregado. Então, a nossa proposta é que elas ficam em separado, né? A alíquota delas vai ser aumentada, foi aumentada para 5,8%, proporcionalmente ao que é hoje. Então, proporcionalmente a alíquota padrão hoje, que é 9,25% do PiscoFins, a tributação das entidades financeiras, como houve um aumento de 9,25% para 12%, exatamente para justificar a portagem de regimes fiscais que vão ser extintos, a retirada do ICMS, do ISS, da base de cálculo, a resolução dos créditos, concessão de crédito para todas as aquisições. Então, essa alteração da legislação, a tributação das instituições financeiras segue a mesma proporção de aumento de 9,25% para 12%, também elas de 4,3% para 5,8%. Então, elas vão ficar à parte, mas vão pagar a mesma tributação que já pagam hoje. Zona Franca de Manaus, por motivos de previsão constitucional, não vamos mexer. As cooperativas continuam com a isenção delas, as operações entre elas e os cooperados, e o transporte coletivo também vai ter uma isenção na CBS. Eu vou me adiantar um pouco mais por causa do horário, né? A CBS, da mesma forma que o PiscoFins, ele incide no mercado interno e na importação, a CBS também vai seguir o mesmo modelo, vai incidir no mercado interno e vai incidir na importação. Do lado direito, uma lista de isenções que hoje o PiscoFins já prevê, a CBS vai continuar, né? No caso, a CBS, quem vai recolher vai ser o importador. A OCDE, ela recomenda a importação feita da pessoa física de fornecedores estrangeiros de plataformas digitais. As plataformas digitais, elas vão ficar responsáveis por esse recolhimento. E também essas plataformas e os fornecedores de plataformas digitais estrangeiros que quiserem operar no país, não tem problema nenhuma. Não tem problema nenhum. A ideia é criar, também exemplo de outros países, um cadastro bem simplificado, via internet, no site da Receita, para que essas empresas se cadastrem e possam trabalhar no Brasil normalmente. Não vai ter nenhum empecilho para que elas o façam. Assim o façam. Bem, essa é a apresentação da reforma tributária. Amanda, da minha parte, eu já estou finalizando a apresentação, mas fico à disposição para as perguntas. Se alguém queira fazer uma pergunta, estou à disposição. Vou tirar aqui a tela. Já saiu. Já saiu. Doutor, eu tenho aqui uma pergunta no que tange a questão das operações de câmbio, né? É uma participação aqui de Antônio Carlos Ribeiro. Obrigada pela sua participação e pela sua pergunta, Antônio Carlos. Ele coloca dessa forma: nessa reforma existe algo voltado para a tributação nas remessas de câmbio? Acho que todos que trabalham com câmbio têm a dificuldade em passar para o cliente a devida tributação, pois há muitas regras, como acordos de bitributação, e muitas vezes temos que ficar discutindo com o cliente,
pois não há uma regra tão clara. Aí ele pergunta se há algo nesse sentido para simplificar essas tributações. Entendi, Amanda. Obrigado, Antônio, pela pergunta. A sua pergunta é muito pertinente. A gente tem conversado bastante com o Banco Central, tem até um projeto de lei sobre o câmbio, né, no país, tentando mudar a estrutura de câmbio no país, né, projeto de lei que o Banco Central está discutindo no Congresso, e nós fomos chamados a discutir também, né? Veja que aqui a CBS ela não vai tratar disso especificamente, ela está no mercado interno, e no caso da importação não é bem não é bem o tributo agora. Porém, nas outras fases, logicamente, se for decisão política de encaminhar, nas outras fases do Pogena, principalmente, que é o que tem muito Pogena na fonte, os tributos incidentes sobre o câmbio, esses aí serão discutidos mais à frente, sim. Mas, assim, não tem grandes... não tem nada definido ainda, né? A ideia com o Banco Central, nossa discussão é no caminho da simplificação. Então, estamos tentando dar esforços para que simplifique também essa área que você perguntou. Mas, por enquanto, na CBS, os passos da CBS não vão focar no campo, mas outras questões, principalmente questões são muito relatadas para o Banco Central nos relatou, questões de dificuldade, exatamente essa que você falou, pessoas que têm interesse em fazer operação de câmbio e acaba que tanto a instituição financeira quanto a instituição de câmbio ela acaba ficando responsável tributário por toda essa papelada, por verificar se a empresa pagou ou não, a empresa ou a pessoa física pagou ou não os tributos incidentes dessa remessa e tal. A gente sabe que é uma responsabilidade muito grande para as empresas e essa legislação é muito antiga, se não me engano, de década de 40, década de 50, e a gente está estudando uma remodelação nessa obrigação, tá? Mas não será na CBS, tá? Só para deixar bem claro. Será nos próximos passos, provavelmente nos próximos passos que tomaremos. Doutor, nós temos aqui uma próxima questão. Quem traz é Paulo Teixeira. Tá? Paulo, obrigada pela sua participação e pela sua pergunta. Ele deixa, Sandro, boa tarde, parabéns pela palestra. É primordial que a reforma tributária aconteça, pois as empresas, cidadãos e empreendedores sofrem muito com os altos tributos e a burocracia no Brasil. Você acredita que a reforma tributária passa tranquilamente pelo Congresso ou teremos dificuldades? Qual a expectativa do governo federal sobre a aprovação? Obrigado, Paula. Boa tarde para você também. Agradeço pelo elogio. Paulo, eu vou te dizer uma coisa. A minha experiência pessoal, eu estou aqui no órgão central, que a gente chama aqui em Brasília, aqui no Ministério da Economia e na Receita, aqui há mais de 12 anos. Eu já presenciei 2 ou 3 tentativas, né? Então não é fácil. Fácil nunca vai ser, tá, Paulo? Pelo seguinte, ainda mais quando você tenta uma reforma ampla, você vai ter que ter um acordo político, não só em nível federal, mas em nível estadual e municipal. Então aí já fica muito mais difícil. Tem a questão da repartição das receitas tributárias, que é prevista na Constituição, que para você alterar, você tem que fazer um projeto de emenda constitucional. Tem a questão da própria situação financeira da União, dos estados e dos municípios, que a gente sabe muito bem a dificuldade que nós estamos passando. Na outra tentativa de reforma, que eu também ajudei, a gente estava numa situação diferente, o Brasil estava crescendo, os estados, os municípios, o Distrito Federal e a União estavam arrecadando bastante, então, desculpa a brincadeira, mas é como se fosse o tempo das vacas gordas, né? No tempo da vaca gorda é mais fácil dividir. No tempo das vacas magras, né, Paulo? Você sabe que é muito mais difícil, né? Mas, assim, mesmo com essa dificuldade conjuntural, né, eu vejo com muito otimismo, tá? Eu acho que realmente o esforço que foi até agora eu não tinha visto ainda. Esforço de tamanha própria coincidência de esforços dos estados também, eles vieram a nós nos reunimos com eles já fizemos dezenas de reuniões com eles, semanais, para tentar bolar uma reforma tributária que trouxesse uma reforma do sistema como um todo, né? Agora, só pelo que eu estou dizendo, que eu expus aqui, você já vê que não é uma tarefa simples, é uma tarefa que exige muito acordo político,
alguns setores poderão sentir que estão perdendo de um lado, mas é importante deixar bem claro para eles que, se estão perdendo de um lado, vão ganhar por outro lado, vão ganhar na simplificação, vão ganhar na redução drástica de custos e vão ganhar também a própria legislação, partes da reforma, uma parte ela pode compensar a outra. Então, a ideia é que façamos um projeto muito bom país. Agora, dizer para você que é simples, não é, nunca será simples. Você ter um país com dimensões continentais, 27 unidades da federação, mais de 5.700 municípios, apesar de que desses 5.700, eu acho que no máximo uns 300, 400, tem uma estrutura de arrecadação, mas de qualquer forma, essa estrutura também, ela quer continuar arrecadando o mesmo que ela já arrecada hoje, porque ela também quer fazer as políticas públicas junto à população. Então, não é fácil, mas eu posso dizer que ter dado trabalho, mas ter sido continuamos bastante otimistas, porque eu nunca vi, testemunho pessoal, tamanha vontade política de todos os atores que estão trabalhando nesse projeto. E não digo só da Receita, com certeza de fora também, setores organizados, entidades da sociedade civil, entidades de governo, Congresso Nacional e assim por diante. Agora, o importante, Paulo, só para complementar, o mais importante que eu acho, por isso que essa aqui já deve ter sido seguramente a minha 22ª, 23ª live, nesse período todo, é a conscientização. Quanto mais pessoas entenderem a necessidade da reforma, entenderem os problemas por que passamos, entenderem o que a gente pode prosperar com essa reforma, é isso que a gente precisa, que conscientizar a população para que a gente efetivamente consiga criar esse clima político para essas reformas, para essas mudanças. Paulo, obrigada pela sua questão e a sua participação. Então, nós podemos aqui finalizar com uma questão de José Clóvis. Muito obrigada, Clóvis, pela sua participação e a pergunta. E ele traz aqui um contexto, doutor, para entender assim, do seu ponto de vista. Tá? Sim. Ele coloca, dentre os principais princípios, a manutenção de carga tributária é vista historicamente como o principal ou um dos principais entraves para melhorar a competitividade dos diversos setores econômicos, crescerem... Opa, eu me perdi um pouquinho aqui, me desculpa. Deixa eu voltar aqui que a minha tela sumiu um pouquinho. Desculpa. Dentre os princípios, a manutenção da carga tributária é vista historicamente como o principal, um dos principais entraves para melhorar a competitividade dos diversos setores econômicos crescerem e do Brasil frente seus parceiros comerciais. Pergunto, deixar este ponto sem tratamento nessa reforma tributária não representará uma grande decepção generalizada para a sociedade, setores econômicos e parceiros globais? Perfeito, Clóvis. Obrigado pela sua pergunta. E é bastante importante que nós entendamos o seguinte. Garantia da mesma carga tributária quer dizer o que eu arrecadava antes, eu vou continuar arrecadando depois. Isso aí parece uma coisa pequena, mas não é. Na própria legislação do PiscoFins, quando nós mudamos em 2003, mudamos a legislação do PIS/PASEP em 2002 e da COFINS em 2003, tivemos um aumento de carga tributária. Né? Então, por isso que o governo está colocando a questão de forma seguinte: não haverá aumento de carga tributária, de forma alguma a gente se compromete acordo político para que, se houver um centavo de carga tributária a mais, será reduzida. Parece que não, mas é um grande passo, tá, Clóvis? E avançando na resposta, o ministro também tem colocado, em vários fóruns que ele tem participado, ele acha que a reforma tributária, que a carga tributária é alta, deveria reduzir, só que nós precisamos fazer isso de forma responsável, ou seja, se preocupando com as finanças do país. Então, a ideia é primeiro estabilizar, simplificar, e aí sim você consegue fazer uma diminuição da carga tributária com o tempo, um pouco mais devagar. Não dá para, não teria como agora, na situação do país, nós já propomos uma reforma tributária e uma redução drástica de carga tributária. Infelizmente, não é o momento ainda. A ideia é, devagar se vai ao longe. Então, primeiro passo, simplifica,
racionaliza e faz uma reforma tributária que pelo menos fique no 0 a 0, ou pelo menos como está hoje, né? A carga tributária global. Num segundo passo, já com a legislação mais tranquila, você consegue ir reduzindo aos poucos a carga tributária. E, de novo, citando o ministro Paulo Guedes, a gente tem visto que ele tem colocado nos fóruns que ele tem participado, nas reuniões que ele tem participado, que ele tem a intenção de diminuir a carga tributária. Ele só não acha que esse não dá para fazer agora com a reforma tributária. A ideia é reduzir a carga tributária num segundo momento. Doutor, eu queria te pedir uma licença que, como nós estamos já com o nosso prazo aqui de evento, né, se o senhor se importa das perguntas remanescentes nós direcionarmos Sim, a sua equipe para dar tratamento ao pessoal que aqui conosco participou. Eu peço essa gentileza. Pode encaminhar. E por final, gostaria muito de agradecer a sua participação, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu espero receber o Dr. Sandro em muitas outras oportunidades, agradecer aqui em nome da Abracan e todo o nosso corpo associativo pela sua participação, Dr. Sandro. Obrigado, Amanda. O prazer é todo nosso. Eu que agradeço pela oportunidade de poder divulgar a reforma tributária e divulgar a Receita Federal também, o trabalho que nós estamos fazendo. Muito obrigada, doutor. Hoje nós estamos no primeiro evento depois da perda de um grande colega nosso de mercado, Daniel Braga, e eu gostaria de trazer aqui para vocês, encerrar o nosso evento com uma singela homenagem, deixar os nossos agradecimentos ao nosso amigo Daniel Braga, nessa singela homenagem. Vou pedir aqui para a Renata colocar aqui para vocês.